Muito bem, meus irmãos, ao som do prelúdio, vamos então dar início ao nosso culto. Vamos nos colocar na presença do Senhor. Muito bem, irmãos, vamos orar para dar início ao nosso culto, pedir. Coração, você pode orar para a gente, por favor, para dar início ao nosso culto? Obrigado. Deus, muito obrigado por essa tarde aqui, meu Pai amado. Eu peço perdão dos pecados, minhas falhas, minhas palavras, amado. Abençoe esse culto aqui, todos os irmãos que vêm estar presentes aqui, se familiar também, alguns que não pôde vir, mas já estão aqui. E o pastor também aqui, meu Pai amado, com as suas palavras, meu Pai amado. Meu Pai amado, em nome de Jesus. Cada vez mais essa igreja aqui, e venha acalmar essa palmeira aqui, meu Pai, para que possa cultar a noite novamente, meu Pai amado. Fique conosco, guarda essas vidas, as pessoas amadas, meu Pai amado. Quando sair daqui, meu Pai, saia tranquilo, meu Pai amado. Muito obrigado por tudo, meu Pai amado. Abençoe meus filhos, trabalhar meus netos. Amém. Cada neto que tem aqui, cada filho, cada nós, genro, as pessoas que estão aqui, não estão também aqui, possa vir na próxima vez, meu Pai. Fique conosco, meu Pai. Guarda nossas vidas, pessoas amadas, da bala perdida, meu Pai amado. Guarda essas vidas, meu Pai amado. Quando o pastor vai pregar aí, meu Pai amado, usa ele, meu Pai, com autoridade e poder, meu Pai, que ele tem, meu Pai amado. Fique conosco cada vez mais, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, irmãos. Vamos cantar então Tuas Digno 43. Número 465.
Vamos juntos, irmãos? Apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor, não me confundas. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardarei até o fim. Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei, e observarei de todo o meu coração. Faz-me andar na vereda dos teus fundamentos, porque nela tenho prazer. Inclina o meu coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Confirma a tua palavra ao teu servo, que é dedicado ao teu temor. Desvia de mim o opróbrio que tenho, pois os teus juízos são bons. Eis que venho desejado os teus preceitos. Vivifica-me na tua justiça. Bem, irmãos, vamos continuar cantando então ao nosso Deus. Vamos louvar ao Senhor, dizendo para Ele que nós só queremos adorá-lo, amém? Eu só quero te adorar. Vamos cantar isso.
Amém, irmãos? Vamos continuar cantando isso, né? Que te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, te bendizer. Amém? Essa música é muito bonita, né? Vamos cantar com muita alegria e com todo o nosso coração. Deus, para ir de encontro aos nossos corações, que nós estejamos com
sabedoria, que nós possamos viver todos os nossos dias, Pai querido, felizes e alegres, porque um dia a salvação em Cristo Jesus nos alcançou. Então, obrigado, Pai querido, por cada irmão aqui presente. Tome eles em tuas mãos, abençoe a vida do pastor, do pregador nesta tarde, que ele possa, meu Deus, ser mais e mais abençoado por Ti. Nós queremos Te agradecer todas as coisas que o Senhor tem feito durante toda essa trajetória dessa igreja e vai continuar fazendo. Então nós queremos Te agradecer por tudo que o Senhor fez e ainda vai fazer. Não porque somos merecedores de algo, de alguma coisa, mas porque o Senhor teve misericórdia de nós. Então por isso nós Te agradecemos, não por nosso merecimento, por merecimento de ninguém aqui, mas em nome do Senhor Jesus, nosso Salvador, nosso Redentor, aquele que vive, aquele que reina para todo sempre. É nesse nome poderoso que nós Te pedimos as Tuas bênçãos e Teu favor nesta tarde. Amém e amém. Amém, irmão. Podem se sentar. Muito bem, irmãos. Boa tarde, mais uma vez. Hoje nós vamos estar indo ao capítulo 4 de Êxodo, então peço que os irmãos estejam aí. Acompanhando, nós vamos fazer, como já fizemos outras vezes, a gente vai refletir um pouquinho sobre algum trecho e a gente vai dando prosseguimento depois, tá? Então, irmãos, esse capítulo 4 vai trazer para a gente uma nova da história que vai tratar do chamado de Moisés. Então, a gente vai poder refletir aí sobre a reação que Moisés teve ao chamado que Deus fez a ele e os questionamentos aí que Moisés fez. Mas, antes de entrar no capítulo 4, a gente precisa voltar um pouquinho lá no capítulo 3, porque ficou uma questão lá, né? O questionamento de Moisés começa já no capítulo 3. Semana passada nós não focamos nisso, né? Nós focamos em outras coisas, no que Deus falava sobre si mesmo, né? Lá no capítulo 3, que ele era o eu sou, que era antepassados e tal. Nós focamos mais nisso. E hoje a gente vai então no capítulo 3. Nós vamos reler dos 10 a 14 e depois nós vamos continuar no capítulo 4. Então, Êxodo 3, versículos 10 a 14. Então, Êxodo 3, versículos 10 a 14. Diz assim: Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: Eu estarei com você. Essa é a prova de que eu sou quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus nesse monte. Moisés perguntou: Quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: O Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: Qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Isso é o que você dirá aos israelitas: Eu sou, me enviou a vocês. Vamos continuar no capítulo 4, do 1 ao 17. 4, do 1 ao 17. E aí, continuou. Moisés respondeu: Se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem: O Senhor não lhe apareceu. Então o Senhor lhe perguntou: Que é isso na sua mão? Uma vara, respondeu ele.
Disse o Senhor: jogue no chão. Moisés jogou, aí transformou numa serpente, e Moisés fugiu dela. Mas o Senhor lhe disse: estenda a mão, pegue pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente, e essa se transformou numa vaga em sua mão. E disse o Senhor: isso é para que eles acreditem que o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a você. Disse-lhe mais o Senhor: coloque a mão no peito. Moisés obedeceu, quando a retirou, ela estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe depois: agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito. Quando atirou, ela estava novamente como o restante de sua pele. Prosseguiu o Senhor: se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal miraculoso, acreditarão no segundo. E se ainda assim não acreditarem nesses dois sinais, nem eles derem ouvidos, tire um pouco de água do Nilo e derrame em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Disse, porém, Moisés ao Senhor: Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado nem agora, que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés: Senhor, peço que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e lhes direi o que fazer. Assim como Deus falou ao profeta, você falará ao seu irmão e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão esta vaga, com ela você fará os sinais miraculosos. Então, irmãos, toda essa narrativa sobre o chamado de Moisés, tem muito mais a falar sobre Deus do que sobre Moisés. Uma das coisas mais interessantes da Bíblia, que eu já falei aqui outra vez, é como que a Bíblia ela desconstrói os seus heróis. A gente pensa em Moisés e a importância que ele teve na história, e a gente vê aqui essa reação inicial de Moisés, ela parece um tanto estranha, quando a gente já conhece toda a história dele, mas inicialmente ele teve uma reação talvez um pouco estranha. Então ele não é aquele herói da história de quadrinho que ele é cheio de virtudes, totalmente virtuoso. Não, ele é apenas um ser humano, um homem falho, limitado, como eu, como você, como todos nós. E acho que é exatamente isso que chama a atenção em toda a narrativa, Nós vamos ver aqui os questionamentos que Moisés faz. Alguns desses questionamentos fazem algum sentido, faria algum sentido na mente dele, com certeza. Mas para cada questionamento Deus tinha também uma resposta, Então vamos falar um pouquinho sobre cada questionamento aí que Moisés fez. Qual foi o primeiro questionamento que ele fez? Ainda lá no capítulo 3. A primeira coisa que ele falou: quem sou eu? Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu para ir lá diante de Faraó e fazer essa tarefa que o Senhor está falando aí? Quem sou eu? Meus irmãos, Moisés sabia que aquela tarefa que Deus estava chamando ele para fazer era muito grande. E ele, como um simples homem ali, como é que ele, um simples, agora pastor de ovelha, iria diante de Faraó demandar nada a não ser que Faraó liberasse todos os seus escravos, ali, o povo todo que trabalhava como escravo do Egito? Só isso que ele ia pedir só. Então, irmãos, às vezes Deus nos chama para fazer algo no seu reino, ou até algo na nossa vida. É que eu digo assim, não existe essa coisa de vida espiritual, isso não existe, irmãos. Fala assim, minha vida espiritual e a minha vida secular, não existe isso. É tudo uma coisa só. A sua vida espiritual não acontece dentro da igreja. A sua vida espiritual é principalmente no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, é ali que você tem que viver o Evangelho. Então não tem essa história de que a vida na igreja é vida espiritual, não. Quando eu estou orando é vida espiritual, não. Paulo falou que tudo que nós façamos devemos dar glória a Deus. Em tudo nós devemos glorificar a Deus. Lavando uma louça, lave a louça cantando louvor, lave a louça agradecendo ao Senhor que tem aquela água ali, que maravilha. Então tudo nós devemos fazer, então não existe essa coisa de vida espiritual. Então o que nós vamos falar aqui não é só com relação a coisas que você vai fazer na igreja.
muita coisa às vezes que você vai fazer na sua própria vida, né? E muitas vezes a gente tem, Deus abre portas para a gente, e a gente, diante dessas oportunidades que Deus nos dá, ou chamados que Ele nos faz, ou visão de algo que Ele nos dá, o que nós falamos? Quem sou? Quem sou eu? Quem sou eu para fazer isso? Às vezes surge uma coisa da igreja, o pastor vai pedir a sua ajuda, né? Olha, poxa, ajuda aqui nesse ministério. Ah, quem sou eu, pastor? Não, é muita responsabilidade. Ou às vezes até na sua vida, né? Você ali, de repente tem uma oportunidade, você, às vezes até tem uma promoção, ou de repente mudar de um emprego, vamos dizer assim. E aí você pensa assim, quem sou eu? Não, é muita coisa para mim. Eu não tenho como fazer isso não. É muita areia para o meu caminhão. É exatamente isso que Moisés fez ali, irmãos. Então, às vezes a gente duvida de nós mesmos, né? A gente acha que a gente não é capaz, a gente acha que a gente não é digno de dar aquele passo, assumir aquela responsabilidade, né? E Moisés ali, como um simples pastor de ovelhas, um homem que agora viveu uma vida muito pacata, muito simples, irmãos. Ele nunca iria se imaginar saindo dali e enfrentando o faraó, o todo-poderoso faraó. E a resposta de Deus para essa questão, né, que Moisés propôs, ela foi interessante, porque o que Deus disse? Deus falou o que para ele? Moisés, que isso? Você é o cara, você é extraordinário, Moisés. Confia, você é muito especial, você é o cara mais capacitado que eu conheço. Foi isso que Deus respondeu? Deus não respondeu isso não, meus irmãos. Ele simplesmente respondeu o quê? Eu estarei com você. Então Deus não respondeu exaltando Moisés, que é isso que nós queremos ouvir, irmãos. É isso que as pessoas hoje em dia falam. Não, você é especial. Não, você é o cara. Não, você... E, na verdade, Deus não falou nada disso para ele. Deus não falou nada disso, porque Deus sabia quem ele era. Deus não falou isso para ele. Por quê, irmãos? Porque Deus não nos chama pelo que nós somos ou pelo que nós temos a oferecer. Mas Deus nos chama porque Ele é Deus e Ele tem nas suas mãos a sabedoria e o poder para nos usar para a sua glória. Não pelo que nós temos a oferecer, mas pelo que Ele pode fazer em nós. Então Ele fala aí, né? Ele nos criou, Ele nos sustenta. E quando Ele nos chama, irmãos, quando Ele abre uma porta para você, Ele não faz isso porque você merece, porque eu mereço. Eu não estou aqui pastoreando essa igreja porque eu mereço. Longe de mim isso. Mas porque Ele deseja nos dar a oportunidade, irmão, de ser usado, de ser capacitado por Ele. Então, Moisés não estava exatamente errado em perguntar quem sou eu, não. Ele não estava errado em perguntar. Não foi uma pergunta errada. Quem sou eu? Jesus falou que só há no mundo um bom. Quem é Ele, né? Jesus. Então, irmãos, quando Moisés pergunta quem sou eu, essa pergunta não está errada, não. Estava, na verdade, certíssima. Porque nós não somos nada e não podemos nada sem o Senhor. Mas Deus enxerga em nós o potencial de sermos usados como vasos de honra. Vasos de honra, se Deus quiser, né? Não de desonra. Porque Deus fala que Ele também pode usar para desonra. Que nós sejamos sempre encontrados para ser usados como vasos de honra. Então, irmãos, como é que Ele vai nos levar então adiante para cumprir o chamado? Ele promete isso. Eu estarei contigo, eu vou estar do seu lado. Então, irmãos, a gente não depende de mais nada, a gente só depende do Senhor indo com a gente. Não depende de nós mesmos, do que nós somos, mas do que Deus é. Segundo questionamento de Moisés foi o quê? Em nome de quem eu irei? Porque ele perguntou, vou chegar lá, vou perguntar quem me mandou aqui. O que eu falo? Como é seu nome, né? Quem é você? E aí, mais uma vez, eu acho que esse questionamento de Moisés também faz sentido, né? Não é completamente sem razão, porque você lembra o que aconteceu quando Moisés matou lá o egípcio? Você lembra o que aconteceu no capítulo 2? Entre os próprios hebreus, logo o que aconteceu. Depois lá eles estavam... Moisés foi fazer um questionamento lá com eles, né? Porque um estava tratando mal o outro ali. Ele estava, por que você está tratando o seu irmão, né, de povo, assim, dessa maneira? Aí o que o cara falou para ele? Ué, quem te colocou como juiz sobre nós? Você vai me matar igual você matou aquele egípcio? Esse é o próprio povo hebreu falando isso para ele. Então, irmãos, ele tinha uma grande razão para ficar desconfiado. Tinha muitos
motivos para duvidar de que aquele povo daria ouvido a ele, porque ele já havia sido questionado, e quando ele ouviu isso, ele saiu fora. Ele veio, o povo já está sabendo que eu matei aquele egípcio, e o próprio povo hebreu está me acusando de assassino, então vamos embora daqui. Esse povo não vai ficar do meu lado, não. E aí, logicamente, eles sabiam que se alguém desse acobertasse Moisés, ele iria juntinho com Moisés, né? Ia ser cúmplice, vamos dizer assim. Então, se eles vissem Moisés, eles teriam que delatar o Moisés, porque senão quem não fizesse isso iria junto, né? Então Moisés tinha um motivo muito grande para duvidar de que aquele povo não iria receber a ele de jeito nenhum. Então não era uma dúvida assim, sem razão. Moisés perguntava, mas eles vão perguntar em nome de quem eu estou indo. Então ele tinha esse medo do povo não respeitar, né, a autoridade dele, não dar crédito a ele. E aí, mais uma vez, então, Deus não vai reprimir Moisés nessa questão. Isso é muito importante, irmãos. Deus responde então a ele: olha, você vai falar que o meu nome é o Eu Sou. O Eu Sou te enviou. Então, irmãos, quando Deus nos chama, Ele nos dá o seu nome, Ele nos reveste da sua autoridade. Por isso que eu creio que a gente tem que aprender tanto com essa fala de Moisés, tanto com a pergunta, quanto com a resposta de Deus. Não é nada que a gente venha fazer para Deus, ou na direção de Deus, a gente vai fazer baseado na nossa autoridade, no nosso nome. Ó, eu sou o pastor Rafael. Que bobeira, irmãos. Não existe isso. Pastor Rafael não estou aqui por minha autoridade nenhuma. Se eu tenho alguma autoridade aqui, é no nome de Jesus, de todos nós. Tudo que nós vamos fazer é no nome de Jesus, não é no nome. É por isso que a gente fica cabreiro, a gente vê assim. Eu não gosto, irmãos, de igreja que a gente passa na frente assim, e às vezes o nome do pastor está maior que o nome da igreja. Igreja tal, ministério, pastor, não sei o que lá. Aí geralmente está a foto do pastor com a esposa assim, né? Aí às vezes o pastor está até assim, ó. Eu não quero glória para mim não, meus irmãos, estou aqui para servir. E todo pastor deveria ser assim, todo servo do Senhor deveria ser assim. Quem tem que crescer, aparecer é o Eu Sou. Ele tem autoridade, é no nome dele que nós estamos fazendo as coisas, e não no nosso nome. Então tenha certeza que vale a pena seguir a voz de Deus, porque Ele vai nos dar a sua autoridade. Quando nós fazemos as coisas dirigidas por Ele, no nome dEle, nós vamos agir com autoridade. Mas quando nós começamos a fazer isso só na força do homem, aí você está por conta própria. E aí é muito arriscado, né, irmãos? Terceiro questionamento. Aí já no capítulo 4. Ele meio que perguntou, né? Que provas eu vou ter então de que eu vou no seu nome? Porque ele perguntou, tá bom, se eu chegar lá e o povo falar assim, não, mas quem disse que você viu mesmo a Deus? Tá, você falou o nome dele e tal, mas quem disse que você realmente se encontrou com ele? E aí, a gente precisa entender, irmãos, que até então, Moisés não tinha um verdadeiro relacionamento com Deus. Até então, até aquele evento da sarça ardente, que tudo isso está acontecendo naquele momento ali. Até o momento de Moisés encontrar aquela sarça ardente, ele não tinha um relacionamento pessoal com Deus. Ele tinha ouvido falar das histórias do seu povo, então ele conhecia a história e tudo mais, né? Joquebed com certeza ele contou as histórias, mas mesmo assim, ele estava conhecendo Deus, mesmo naquele momento. Deus ainda era uma novidade para ele. É como se fosse um momento de uma conversão, vamos dizer assim, né? Então, toda aquela confirmação que Moisés estava pedindo, né? Era porque aquele relacionamento ali estava começando ainda. E diante disso, né, Moisés vai pedir a Deus provas, né? Olha, eu preciso ter provas para chegar lá e testemunho de que realmente o Senhor apareceu a mim, porque o povo não vai acreditar só na minha palavra. E aí, diante, né, da tarefa que Moisés ia ter ali pela frente, eu também acho, irmãos, que esse questionamento de Moisés não era um questionamento impensável, não era uma coisa absurda ele pedir isso. Senhor, me dá meio de eu provar que o que o Senhor está me falando é verdade. Eles não vão acreditar. Eles sabem que ia ser difícil, né? Aquele povo a gente vai ver mais para frente aí, né? Como aquele povo é difícil, né, irmãos? Como é que depois de tantas e tantas evidências, aquele povo ainda questionava, ainda era um povo de coração duro. E Moisés parece que já estava pressentindo isso. Falou, olha Deus, o Senhor tem que me dar uns sinais, algumas coisas, para que o povo possa entender que realmente eu estou indo no seu nome. E aí, Deus então vai estabelecer ali alguns sinais e maravilhas, né, que provariam o poder de Deus manifesto ali em Moisés. E, meus irmãos, muitas vezes quando a gente vai cumprir uma missão que Deus nos dá, né, principalmente no testemunho do Evangelho, a gente também quer que Deus nos dê argumentos para convencer as pessoas, né? E Deus nos deu também duas coisas.
Ele não nos deu um cajado que vira uma cobra, mas Ele nos deu, irmãos, o Espírito Santo. O Espírito Santo que habita em nós, o Espírito Santo que também age hoje no coração das pessoas. Então nós vivemos, né, depois do Pentecostes, a gente sabe que havia sido profetizado isso, uma nova aliança, onde o Espírito não estaria mais em tábuas, em coisas visíveis, em cajados, em arcas, onde a presença de Deus estava numa arca. Não, nós vivemos uma nova aliança, onde essa presença está dentro de nós, onde esse Espírito Santo está tocando os corações, convencendo as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Então a gente precisa entender, irmãos, que nós temos essa ferramenta, né? Nós temos o poder do Espírito Santo agindo tanto no nosso coração, na nossa mente, quanto naqueles que vão se converter, que são convertidos pelo Espírito Santo, não por mim e você. Eles são convencidos pelo Espírito Santo de Deus. Mas além disso tudo, a gente tem também o próprio testemunho das ações de Deus na nossa vida. Né? Às vezes a gente fica pensando, quais são os versículos que eu preciso decorar para fazer uma boa evangelização. Nada contra você decorar versículos, irmão. É muito importante você memorizar a palavra, você saber falar a palavra. Mas, mais importante também do que isso, e muito mais simples, é você falar do que Deus fez na sua vida. Por quê? O que os apóstolos lá, quando estavam sendo proibidos de pregar, queriam proibir que eles pregassem lá no cinema, né? Os religiosos lá, o que eles falam? Nós não podemos deixar de falar das coisas que nós temos visto e ouvido. Igualmente, irmãos, Deus não tem te abençoado, Deus não tem te dado livramento, Deus não tem te dado alegria, paz nos momentos de dificuldade. Fale sobre isso. Mas vamos discutir aqui sobre o Mormon, não sei o que. Não, olha, meu querido, eu não estou aqui para discutir religião com você. Eu estou aqui para falar sobre o que Cristo fez em mim. Ele me dá alegria, Ele me dá paz, Ele me fez a diferença na minha vida. E é isso, irmão, nós temos esse testemunho para dar. Então, assim como Deus equipou Moisés para aqueles sinais e maravilhas, né? Num outro tempo, num outro contexto, Deus com certeza vai nos equipar com tudo aquilo que a gente precisar para atender, responder ao chamado de Deus para nós. Então, a nossa capacitação virá, o sobrenatural de Deus virá, irmãos, quando Ele for realmente necessário. Até sinais e maravilhas podem acontecer, não tenho a menor dúvida disso, a partir do momento que nós estivermos empenhados na missão do Senhor, e não na nossa missão. Porém, nós queremos viver a vida cristã baseada em nós mesmos, e no que nós achamos que é importante para a nossa vida. E aí, às vezes não tem experiência sobrenatural com Deus, não tem nenhum tipo de experiência mais íntima com Deus, porque nós estamos buscando, não para o reino, mas para nós mesmos, e Deus vai abençoar. E até hoje, se você for nos campos missionários, em lugares que qualquer pessoa que esteja realmente buscando viver a sua vida para o Senhor, ela vai viver milagres também, ela vai viver maravilhas, coisas sobrenaturais, pode ter certeza, isso não mudou, né? Então Deus, Ele vai prover tudo que for necessário para aqueles que querem viver intimidade, que querem cumprir, né, o chamado. Quarto questionamento, aí ele falou o quê? Senhor, mas eu não sei falar direito, eu não sei, não sou bom, não consigo falar direito. E embora o texto não diga isso, né, alguns especulam que Moisés tivesse algum problema de fala, ou que ele fosse fanho, ou que ele fosse surdo. Eu acho que assim, baseado no texto, não tem como a gente dizer, porque Deus vai perguntar para ele, olha, mas quem fez o homem? Quem te deu a boca? Né? Ele fala, quem fez o surdo ou o mudo? E depois ele fala, quem fez o cego ou o que enxerga? Então, se a gente vai entender que ele está falando que Moisés era surdo e mudo, a gente vai entender também que ele está falando que Moisés era cego. Em momento algum, Moisés falou que não enxergava. Então não dá para dizer, Moisés era mudo, era gado, sabe? Isso aí é especulação que o pessoal fala, né? Diz que algumas pessoas dizem que é pesado de língua. Isso pode ser muita coisa, né? Pode ser muita coisa. Ele podia ser, às vezes, não ter muito papas na língua, às vezes ele podia, talvez, não ter a oratória melhor do mundo. Mas independente do que fosse, né? Aí já começa, irmãos, a parecer que Moisés já está querendo mais arrumar uma desculpa. Aí já não é mais um questionamento muito válido, porque Deus já havia dado aí algumas dicas aí, né? Olha, eu vou contigo, vou estar contigo e tal. Deus já estava sendo paciente, estava respondendo as perguntas ali de Moisés que pareciam bem razoáveis. Agora vai começar a mudar um pouco, esse questionamento de Moisés vai começar a parecer que ele está tentando arrumar meio uma boa desculpa para não ir, que ele está com medo, né? Mas ainda assim, Deus continua paciente. Deus vai dar
aí o primeiro sinal de exortação para ele. Ele fala para Moisés uma pergunta retórica. Você sabe o que é uma pergunta retórica? É quando você faz uma pergunta que você não quer a resposta. A pergunta em si só ela já dá para subentender de que a resposta é óbvia. Então é uma pergunta que você faz a pessoa questionar. E é exatamente isso que Deus faz. Porque Deus fala o quê? Olha, quem criou você? Quem criou o homem? Quem dá a boca ao homem? Quem faz o homem falar, ou ser surdo, ou ser cego? Não sou eu, não sou o Senhor. Então, se eu estou mandando, você obedeça, você fique quieto, porque eu vou dar um jeito. Então, é a primeira vez que, em todas as perguntas, que Deus vai dar uma certa, exortada ali em Moisés, que basicamente Deus está falando: o que você está falando? Sabe, quer dizer que eu chamei a pessoa errada, é isso? Eu me enganei? Eu, Deus, me enganei, não sei quem eu criei, eu não estou chamando, não sei como você é, você acha que eu não sei quem você é? E muitas vezes a gente faz isso com Deus, irmãos. Quando Ele nos chama para algo, quando Ele abre uma oportunidade de trabalho para nós, de você arregaçar as mangas e realmente botar a mão no arado, a gente começa a enumerar todos os nossos defeitos, as nossas incapacidades, como se Deus já não nos conhecesse. E aí, irmãos, é que o chamado de Deus a nós fica ainda mais interessante, porque Deus nos chama apesar das nossas fraquezas. E Ele nos diz ainda a mesma coisa hoje que Ele disse a Moisés: eu sei de todas as suas fraquezas, eu te criei, poxa, eu te conheço desde o ventre da tua mãe. Não venha me falar que você é assim e assado, porque eu sei que você é assim e assado. Eu sei. Você não crê na minha sabedoria em te chamar? Você não crê no meu poder em te capacitar? É isso que ele está perguntando a Moisés, e é isso que ele pergunta para a gente também, irmãos. Quando ele claramente nos dá uma visão, nos dá um chamado, e a gente chega para Deus e fala assim: não tem certeza que sou eu mesmo, Senhor? Como assim se ele tem certeza, irmãos? É lógico que ele tem certeza. Então ele nos chama e nos capacita apesar de nós, apesar dos nossos defeitos. E isso para mim é maravilhoso, irmãos. E aí, com isso aí, Deus zerou os questionamentos que ele podia fazer. Deus aqui já está encerrando essa fase. Olha, eu estarei contigo, eu sou Deus, tudo que for necessário fazer, eu sei que eu estou fazendo e eu vou fazer acontecer. Tá bom, Moisés? Então ele zerou ali a hora dos questionamentos acabaram. Mas aí Deus fala no versículo 12: agora, pois vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Então Jesus estava encerrando a discussão, acabou a discussão, Moisés. A palavra final é essa: vai, eu vou estar com você, eu vou ensinar o que você precisa dizer. Mas Moisés insistiu em questionar, e aí, claramente agora Moisés já está tentando fugir da responsabilidade. Porque o que ele fala? Deus, não. Manda outra pessoa, Senhor. Manda outra pessoa, não manda eu não. E ainda assim, o que Deus faz? Deus é muito misericordioso, Diz aí que Deus se irou contra Moisés quando ele falou isso. Por quê? Porque Moisés aí ele já não estava com razão, está entendendo, irmãos? No começo, os questionamentos que Moisés fez tinham algum sentido, mas agora Jesus já tinha acabado com tudo. Com todos os questionamentos possíveis. Ele já falou: olha, eu vou estar com você, eu estou te chamando porque eu vou te dar a direção, vou te dar a capacitação. Mas aí Moisés revela o que realmente está no seu coração. Senhor, manda outra pessoa, não sou eu não, estou com medo. E aí, o que Deus fala? Então tá, Moisés, sai para lá, vai cuidar das suas ovelhas? Não, Moisés, ele é, mais uma vez, misericordioso, fala assim: olha, então tá bom, você vai ser ajudado. Você tem um irmão que fala bem? Então Arão vai te ajudar, você vai com ele, e Arão vai ser o seu porta-voz, e tudo que eu falar para você, você vai falar para ele, e ele vai ser o seu porta-voz. Então, veja ele que a adição de Arão aí nessa missão não foi um chamado de Deus. Isso é muito importante, irmãos. A adição de Arão nessa missão foi feita por misericórdia a Moisés. E a gente sabe que lá na frente, quem é que vai ajudar o povo a fazer o bezerro de ouro? Arão, lá na frente, Moisés já está lá no monte e Arão vai atender ao pedido do povo para fazer aquele bezerro de ouro. Então,
Mas mesmo assim, né, Deus foi misericordioso com Moisés e permitiu que Arão ajudasse ele ali. Mas sobre essa atitude, né, de Moisés, eu digo para vocês, irmãos, vamos aceitar a vontade de Deus, vamos assumir a responsabilidade que Ele nos dá, não vamos passar isso para outra pessoa, não. Não jogue para os outros aquilo que Deus reservou para você, aquilo que Deus está te chamando para fazer. Ele vai te capacitar, Ele vai te guiar, Ele vai te dar poder e autoridade. E terminando, irmãos, aí depois tem mais alguns versículos que falam que ele foi, aceitou, e eles se arrumaram ali, falou com o seu sogro, para eles irem para... Conta para mim, Júlio, o 18, acho que do 18 ao 24. Eu vou ler ali, tá, irmãos, porque eu não botei aqui, do 18 em diante. Moisés voltou a Jetro, seu sogro, e ele disse, só para a gente não passar sem ler, tá? Preciso voltar ao Egito para ver se meus parentes ainda vivem. Jetro respondeu, vai em paz. Logo o Senhor tinha dito a Moisés e Midian, volte ao Egito, pois já morreram todos que procuravam matá-lo. Então Moisés levou sua mulher e seus filhos montados em um jumento e partiu de volta ao Egito, levando na mão a vara de Deus. O Senhor disse mais a Moisés, quando você voltar ao Egito, tenha cuidado de fazer diante de Faraó todos os prodígios que eu capacitei a realizar. Eu, porém, vou endurecer o coração dele para não deixar o povo ir. Eu não vou entrar nessa questão agora do endurecer, que a gente vai ver isso bastante lá na frente, mas a gente discute isso aí. Diga ao Faraó que assim diz o Senhor, Israel é meu primogênito, e eu já disse a você que deixe meu filho ir para prestar-me culto, mas você não quis deixá-lo ir, por isso matarei o seu primogênito. Vai ver isso aí lá na última praga, né? E aí, então, a gente começa aí a parte que eu quero falar. Bem interessante esses versículos aí. Sabe que meus irmãos, eu nunca tinha, ou eu não tinha lido essa passagem, ou eu não lembrava dessa passagem. Diz assim, eu hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Então Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho, tocou os pés de Moisés e lhe disse, você é para mim o marido de sangue. Pode continuar. Ela disse, marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, o Senhor lhe deixou. O Senhor disse a Arão, vá ao deserto encontrar-se com Moisés. Ele foi e encontrou-se com Moisés no monte de Deus e o saudou com um beijo. Então Moisés contou a Arão tudo que o Senhor lhe tinha mandado, dizer-lhe todos os sinais milagrosos que o Senhor lhe tinha ordenado realizar. Assim Moisés e Arão foram e reuniram autoridades israelitas, e Arão lhes contou tudo que o Senhor dissera a Moisés. Em seguida Moisés também realizou os sinais diante do povo, e eles creram. Quando o povo soube que o Senhor os havia observado com atenção e visto a sua aflição, curvou-se em adoração. Só um detalhezinho antes de eu entrar na questão lá de Deus, né? É interessante uma coisa, irmãos. Arão foi, mas quem realizava os sinais? Era Moisés. Isso é interessante, irmãos, porque a missão não era de Arão. Então não deixe outra pessoa tomar o lugar daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Então isso é muito importante, irmãos. Nós temos clareza daquilo que é o nosso dever, aquilo que é o nosso papel. Então o papel de Arão era simplesmente ser a boca de Moisés. Ele não era o que queria fazer os sinais, e não era ele que tinha a autoridade e o poder de Deus. Quem tinha era Moisés. Então não deixe para os outros aquilo que Deus está capacitando você para fazer. Isso é muito importante. Mas aí vamos então aí ao que parece um elefante branco aí, né? Essa passagem muito controversa aí, né? Do nada, né? Do nada aparece esse versículo 24. Não hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi encontrar eles para matá-lo. Mas por que isso aconteceu, irmãos? E aí, é interessante, porque o capítulo 4, Moisés fez muitos questionamentos, né, irmãos? Moisés fez muitos questionamentos que ele achava que ele deveria fazer. Mas ele não fez o questionamento que ele realmente deveria ter feito. Ele não fez para Deus o questionamento que ele realmente deveria ter feito. Que questionamento era esse que ele deveria ter feito? Ele deveria ter ido ao Senhor, ele deveria ter falado, Senhor, há algo que eu preciso fazer para que eu possa cumprir esse chamado? Ele não perguntou isso em momento algum, irmãos. Há algo que eu preciso deixar, há algo que eu preciso abrir mão, há algo que eu preciso fazer
para poder cumprir esse chamado. Esse questionamento ele não fez. E quase que ele morre por causa disso, irmãos. Por quê? O que essa passagem está nos dizendo? Qual era o símbolo, irmãos? Qual era o símbolo físico de Deus, da aliança de Deus com o povo de Israel? Qual era o símbolo que vinha lá desde Abraão? Todo homem deveria ser, até o 8º dia, circuncidado, irmãos. Todo menino precisava ser circuncidado. Esse era o sinal do povo de Deus. Era assim que o povo de Deus, era o sinal que era feito. E o que acontece aí, a gente percebe? O filho de Moisés, que se chama Gerson não havia sido circuncidado. Então, como que Moisés poderia liderar o seu povo, sendo que ele mesmo não tinha dado o exemplo? Sendo que ele mesmo estava liderando o seu filho na direção certa. Então Deus não permitiria, por quê? Isso era o símbolo da aliança, irmão, de Deus com o seu povo. Isso era antigamente, no Antigo Testamento, na Velha Aliança. A gente precisa entender que tudo era físico, irmãos. Tudo era físico, a presença de Deus era física dentro da arca. O templo ele era físico, tudo tinha significado. Mais para frente, né, quando Deus vai instituir o tabernáculo e tal, tudo era físico. Se eu não me engano, a irmã Carol leu aqui uma passagem sobre isso, no dia que ela pregou. Então, tudo era físico, inclusive o sinal da aliança. Era físico, era o menino circuncidado, era o menino judeu. E aí ele não estava cumprindo esse requisito. E ele, em momento algum, pensou em colocar isso diante de Deus, ou pior ainda, não quis de propósito colocar isso diante de Deus, porque talvez a mulher dele não queria fazer, alguma coisa assim, né? E ele evitou falar sobre isso. E Deus falou: não, você não vai seguir caminho desse jeito, não. E aí, esquisito, percebeu a situação. O que ela fez? Pegou uma pedra afiada e fez a cirurgia ali mesmo. E aí deu uma passagem tanto assim, né? Que coisa estranha, né? Ela pegou aquele pedaço daquela carne e jogou assim aos pés de Moisés, né? E falou: você é para mim um marido de sangue, marido sanguinário. Uma passagem muito estranha, né, irmãos? Mas vamos entender um pouquinho, irmãos. Toda aliança com o Senhor, ela é feita através de sangue, isso aí. A aliança nossa com Cristo, ela foi feita através do sangue de Cristo. Então, aquele sangue, aquilo ali, aquele sacrifício, digamos assim, na carne, ele significa a aliança do sangue. Então, há um significado muito profundo nisso. E Deus não iria permitir que Moisés continuasse naquele caminho sem que ele estivesse com a sua aliança com Deus completamente preenchida. É assim também, irmão, ele não vai nos usar se nós não estivermos realmente em comunhão com Deus, se nós não tivermos uma vida, uma aliança com o Senhor de verdade, se esforçou da boca para fora. Então, para nós sermos usados por Deus, não depende da nossa capacidade, não depende, irmãos, de nós sermos os melhores, que nós não somos, nunca vamos ser como Moisés não era, como Davi não foi, como todos os homens da Bíblia, pode ver, todos os homens e mulheres foram usados na Bíblia. Não eram pessoas perfeitas, irmãos, eram pessoas, às vezes, que fizeram coisas terríveis, muito piores do que eu e você, talvez, venhamos a fazer na nossa vida. Mas uma coisa é inegociável, irmãos: a aliança com Deus. Até Sansão deixou isso, né? Mas no final da sua vida, o que ele fez? Ele buscou de novo essa aliança. Ele buscou de novo a presença do Senhor. E Deus deu a ele a misericórdia de ter uma morte honrosa, de ter uma morte digna, onde ele foi ali e derrotou os seus inimigos. Deus retornou para ele o seu poder. Então, irmãos, a aliança com o Senhor é inegociável. Você não pode servir ao Senhor. A palavra de Deus fala que não pode servir a dois senhores, né? Nós não podemos servir a dois senhores.
Então, se nós estamos com Deus, nós vamos ter compromisso com Deus. E o compromisso com Deus, ele é prático, ele não é teórico. Ali na prática, a Zípora foi lá e teve que, né, fazer ali o que tinha que fazer. E nós também, irmãos, nosso compromisso com Cristo não pode ser só na fala, só nas músicas, só na aparência. Tem que ser de verdade. Não é pelo nosso sangue, glória a Deus por isso, é pelo sangue de Cristo. Mas precisa ser prático, precisa ser real. A nossa vida cristã precisa demonstrar frutos verdadeiros. Que a palavra de Deus fala que pelos frutos vos conhecereis. Então não dá para a gente dizer que tem uma aliança com o Senhor se os frutos práticos e físicos da nossa vida, se a gente não dizima, se a gente não serve na igreja, se a gente qualquer motivo falta a igreja, se a gente não consegue ter uma vida de devoção dentro de casa, se a gente em casa está tratando todo mundo mal, você não está vivendo realmente a vida cristã, você não está vivendo a aliança do Senhor. Então nós precisamos buscar isso, buscar a presença de Deus, né? Buscar, porque Deus, o chamado que Ele nos faz, Ele vai nos capacitar, irmãos, mas Ele também quer de nós honestidade. E Moisés não estava sendo honesto, ele não iria permitir isso. E a gente vê que isso não é só coisa do Antigo Testamento não, tá? Vai lá no Novo Testamento, pega Ananias e Safira. Quantas vezes que aconteceu? Uma vez aquilo aconteceu, porque eles foram tidos como exemplo para nós, de que Deus não se deixa levar na brincadeira, irmãos. Deus nos chama, Deus nos capacita, Ele é misericordioso e tudo mais, mas não brinque com Deus. Não leve a vida cristã na brincadeira, porque Deus não permite de ser zombado, Deus não permite ser enganado. E nós precisamos ter isso. Então é um trechinho pequeno ali, né, irmãos? Mas é um trechinho muito importante de Êxodo. Porque nada daquilo da vida de Moisés teria acontecido se Moisés não tivesse ali. Teve ali a sua esposa para ajudar, né? Mas se ele não tivesse ali se comprometido com Deus, se ele tivesse batido o pé, não vou fazer isso não. Então você vai morrer aqui mesmo. Olha que eu aqui. Amém, irmãos? Deu para entender esse texto aí? Então parece um texto muito complicado, mas não é nada complicado, irmãos. Você tem alguma dúvida de que Deus tem autoridade para tirar a minha vida, a vida de qualquer um de nós? Ele deu, irmãos. Não tem nem sombra de questionamento isso. Irmão, não tem nem sombra de questionamento que Deus tem o poder de dar e de tirar a nossa vida. E não só o poder. Ele tem o poder, ele tem a autoridade e a permissão, porque ele que deu a vida. E nós somos pecadores, né? Às vezes fica assim, aí chega, às vezes aqueles textos assim da palavra de Deus, que ele chega lá, dos céus, aquele povo todo, olha, manda matar lá todo mundo, porque ninguém aí presta. Aí o pessoal fica, mas Deus mandou matar, coisa. É a soberania de Deus, irmão. Deus sabe mais do que eu e você. Tanto que toda vez que o povo foi e não fez o que Deus mandou, deu errado depois. O povo se misturou, o povo se corrompeu, o povo se prostituiu. Toda vez que Deus não fez que o povo não fez o que Deus mandava, deu ruim. Então Deus é soberano, irmãos. Ele é dono da minha vida, da sua vida, de todos nós. Então não fique assustado porque Deus apareceu ali e o texto diz, eu não creio que Deus foi ali para matar Moisés. Mas eu creio que Deus foi ali para provocar aquilo que aconteceu. Deus não foi ali, assim como Deus não mandou Abraão e Isaac lá para matar Isaac, não sabemos, mas Deus queria provocar o que depois aconteceu ali. Tá? Então a gente não precisa ficar com nenhuma, meu Deus, como que esse versículo está na Bíblia? Está, meus irmãos. E é isso aí, Deus é soberano. E nós somos pecadores e rebeldes contra Ele. Se nós fôssemos para o inferno, nada mais seria do que a justiça de Deus ser cumprida. Mas Ele é amor. E Ele nos dá Jesus para nos livrar da sua justiça, da sua ira. Por isso Ele fez Jesus ser condenado em nosso lugar. Amém? Então, que isso fique bem claro para os irmãos. Não há nenhuma dificuldade nesse texto. Né? Talvez é um texto um pouco estranho, mas creio que a gente está aqui para tirar esse tipo de dúvida e os irmãos não terem mais nenhuma. Eu mesmo, quando vi esse versículo, né, eu pensei, caramba, agora vou ter que falar sobre isso lá. Eu realmente não me recordo de ter lido ou de ter ouvido alguma pregação nunca sobre esse texto, irmãos. Então, para mim foi uma novidade, mas não é nada difícil da gente tratar, porque fica bem claro ali o que aconteceu naquele momento. Na minha Biblinha, que eu li essa série toda, aqui está assim.
tá, irmãos? Ele não estava cumprindo os requisitos da aliança e ele não ia para lá liderar um povo sem ele mesmo estar diante de Deus correto. Amém? Vamos orar então, em seguida nós vamos cantar. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais essa tarde, Senhor, de estudo bíblico, Senhor, de nós nos aprofundamos na Tua palavra, aprendendo mais, Senhor, sobre quem o Senhor é, sobre o que o Senhor quer para nossas vidas, Senhor. Então, obrigado por isso, porque o Senhor deixou registrado, Pai, esses exemplos que nos ensinam tanto, Pai, para que nós possamos ter um relacionamento melhor, mais aprimorado, Senhor, com o Senhor. Agora eu quero te pedir, por cada família aqui representada, Senhor, eu sei, Pai, que se eu perguntasse aqui, cada irmão teria um pedido para colocar diante do Senhor. Então também aproveita esse momento para colocar cada pedido que está em cada coração, o Senhor já conhece, o Senhor já sabe, cada necessidade, coloca aos teus pés, Senhor. Também venho colocar de uma forma especial os nomes, Senhor, do nosso irmão Coração, do pastor Edson, pastor José Loureiro, Senhor, do Benício, Senhor. O Senhor esteja com cada um desses, com a irmã Ilma, irmão Antônio, Pai, Senhor, com cada um desses irmãos. Também te peço pelo Ricardo, Senhor, que veio aqui à frente, Pai, que também está com a coluna ruim. O Senhor esteja com ele lá, abençoando, Pai, a sua coluna, restituindo a sua saúde, Senhor, dando a ele firmeza para continuar nos seus caminhos, Senhor, que ele não venha a se desviar, Senhor, nem para a esquerda nem para a direita, mas que ele venha a seguir, Senhor, e essa semente brote ali, Senhor, naquela vida e dê muitos frutos para a honra e glória do Teu nome, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por esse culto, por essa oportunidade de estarmos juntos aqui celebrando o Teu nome, Pai. Obrigado por tudo, é que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, vamos cantar uma música que fala sobre o que Deus tem a fazer nas nossas vidas, né? Então vamos cantar infinitamente mais. Vamos ficar de pé? E essa música ela tem muito a ver com o que nós falamos aqui hoje, né? Os planos de Deus para nós, né? Infinitamente maiores. Imagina como é que se Moisés iria imaginar, irmãos, o que Deus ainda faria na vida dele, né? Acho que nem na maior imaginação que ele tivesse, ele poderia imaginar o mar vermelho se abrindo, como vai se abrir depois, né? Ele nem na maior das viagens da maionese que ele pudesse ter na cabeça dele, ele ia imaginar isso. Então Deus sabe o que ele tem para nós. E a gente precisa viver os caminhos do Senhor e Ele vai nos surpreender, amém? Senhor,
no restante dessa semana, nos leva agora em segurança para os nossos lares, abençoa esse bairro, Senhor, traz paz para esse bairro de Palmeiras, Senhor, e para a vida de cada irmão que preside. E agora, Deus, com o teu amor, ó Pai, que a graça do teu Filho Jesus e as consolações do teu Santo Espírito tenham conosco, os reunidos, e com todo o seu povo espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Nós dizemos amém, irmãos, em nome de Deus, que Deus abençoe a todos. Depois eu corto. Pastor,